Olá, investidores e investidoras, sejam todos muito bem-vindos. Esse é o primeiro vídeo deste canal de conteúdo, já que o primeiro foi de apresentação. Se você ainda não viu, vou deixar o link aqui na descrição. Aproveita e vai lá conferir para você me conhecer um pouco melhor. E esse eu espero que seja apenas o primeiro de muitos vídeos de conteúdo que eu vou trazer por aqui. E eu digo para vocês que nada do que acontece nas nossas vidas é por acaso. Eu digo isso porque hoje, na verdade, é um dia que eu tentei fazer uma live no meu Instagram sobre previdência. Tentei 3 vezes, depois de ter me preparado super bem ao longo do dia ali para trazer um conteúdo excepcional. Ficou caindo toda hora o sinal e aí depois deu problema no som também. E, resumindo, eu acabei tendo que desistir porque não era para ser. E então, como eu tinha prometido esse conteúdo para entregar aqui para vocês, eu resolvi usar outros meios, outro canal. E já era mesmo uma ideia de desenvolver um canal por aqui, então chegou a hora de parar de procrastinar e trazer aqui o primeiro vídeo. E como eu não consegui fazer a live sobre previdência privada, então vou trazer esse conteúdo bem detalhadamente para vocês por aqui. E por que previdência privada? Porque nessa época do ano, eu estou gravando esse vídeo exatamente no dia 30 de novembro, e a intenção é que o vídeo possa ser usado para orientar muitas pessoas a conseguirem pagar menos imposto em 2024. Por que eu estou falando isso? Porque muita gente não sabe, mas a Previdência, um dos principais benefícios dela, de uma das modalidades, que eu vou detalhar mais aqui, é que você consegue, se você for alguém que faz a declaração completa de imposto de renda, você pode usar a Previdência para bater até 12% de toda a sua renda tributária anual. O que vamos combinar que é algo muito interessante. Se você ganha em todo o ano um valor de 100 mil reais, você consegue abater 12 mil do cálculo. Ou seja, você vai pagar imposto somente sobre o valor restante. Nessa conta de números redondos, daria 88 mil. E se você quer saber como fazer isso, então acompanhe o vídeo por aqui que eu vou explicar tudo isso aí com muito mais detalhes. Mas, primeiramente, o que é a Previdência? E para que ela foi criada? E se você já ouviu falar em Previdência, é bem provável que você tenha ouvido falar mal dela, que ela é um tipo de investimento ruim. Por que isso? Porque durante muitos e muitos anos a Previdência foi extremamente mal vendida. Era usada pelos gerentes de banco como algo apenas para eles baterem meta. E eles não se davam nem o trabalho de explicar para o cliente por que eles estavam recomendando aquilo. E muitas vezes, na verdade, eles sequer sabiam por que estavam recomendando. Eles simplesmente estavam buscando bater as metas. Primeiramente, a previdência privada, ela foi criada para ser um complemento da previdência social, que é a que nós conhecemos como INSS. E ouviu bem o que eu falei, né? Complemento e não para substituir. Em nenhuma forma a previdência privada deve substituir a previdência social. Por quê? Porque a previdência social, ela não deve ser usada apenas pensando em aposentadoria, que é um erro que muita gente comete. Muito influencer fala que é melhor, em vez de pagar o INSS, você investir. Mas não precisa ser uma coisa ou outra. O INSS ele deve ser visto como um seguro, porque se em algum momento você ficar impossibilitado de trabalhar, você pode receber ali uma pensão do governo e ter condições de se manter, já que muito provavelmente se você ainda está na fase de construção de patrimônio, você não vai ter dinheiro investido suficiente que conseguiria manter ali o seu padrão de vida sem que você consiga trabalhar. Então, reforçando, não é para ser uma coisa ou outra. É legal sim você ter ali sua contribuição previdenciária, INSS, mas ter uma previdência privada para complementar pode te ajudar muito. E o que é de fato a previdência? Muita gente define ela como um fundo com benefícios fiscais. E não digo que a definição está errada, só que eu gosto de definir, na verdade, a previdência como um plano de investimentos. E onde o valor está aplicado é que é o fundo de previdência. Então, fundo, mas para quem não conhece o que seria um fundo, é um tipo de investimento no qual você, em vez de escolher diretamente os ativos, né, um título de renda fixa, ou uma ação, ou um fundo imobiliário, em vez de você escolher o ativo ali que você vai aplicar, você delega essa escolha a um gestor profissional.
é como um condomínio. Em vez de você ser responsável por reformar a sua própria casa, a sua garagem, o quintal, em vez de você ter que se preocupar com isso, você só se preocupa ali com o seu espaço. Mas quem vai decidir o que fazer com todo o restante do ambiente é o síndico lá do condomínio. E no caso do fundo, o síndico é o gestor desse fundo. O gestor é um profissional habilitado que tem uma grande experiência aí no mercado, porque não é qualquer um que consegue exercer esse tipo de profissão, e ele vai decidir o que fazer com o dinheiro seu e de muitos outros investidores que vão se juntar para colocar o valor todo nas mãos dele e ele vai fazer aquilo render para te entregar o melhor resultado possível. Dá para gravar um vídeo inteiro só sobre fundos de investimento. Então, se você tiver interesse em aprender esse tipo de conteúdo, deixa aqui nos comentários que aí eu já vou ficar sabendo e já vou planejar ali os próximos vídeos. E o próximo ponto importante da Previdência é que ela existe em duas fases: a fase de acumulação e a fase de recebimento. A fase de acumulação, como o próprio nome diz, é a fase que você está acumulando o valor, que você pode fazer os seus aportes, né, ou seja, colocar o seu valor ali mensalmente, mas aí a diferença dela para a Previdência Social é que a Previdência Privada você não é obrigado a ficar contribuindo sempre. Se você quiser colocar um pouco ali todo mês, um valor fixo, colocar uma vez só e esperar 20 anos para pegar o dinheiro de volta, você pode. Se você quer ficar pagando durante um ano e depois parar, olha, eu decidi que não quero mais, já aconteceu comigo, né? Eu já tinha uma previdência que era ali de débito automático, porque estava configurado assim. Quando eu saí de um antigo trabalho, eu senti que não ia dar para continuar pagando. Então, o que que eu fiz? Interrompi o pagamento, mas não resgatei o dinheiro. Você tem essa opção também, caso você já tenha uma previdência e por hora esteja em dúvida do que fazer com ela. Na fase de acumulação, você tem toda essa flexibilidade. Porém, quando chega na fase de recebimento, aí você já não consegue alterar mais nada. Existem várias formas de recebimento, eu não vou detalhar todas aqui agora nesse vídeo, porque daria para fazer um vídeo à parte só para falar disso, mas essas formas de recebimento podem ser, por exemplo, vitalícia, uma renda mensal vitalícia. Você escolheu ter uma renda ali todo mês até o final da sua vida. Como que isso é feito? A seguradora, a qual você contribuiu ali, ou o banco, no caso, vai calcular a partir do momento que você chegou na idade que você estipulou, e é você mesmo que escolhe, tá? Não tem essa de idade mínima para a previdência privada. Se você escolheu que vai se aposentar com 60 anos, e aí chegou nessa idade, a seguradora vai ver o quanto que você acumulou nesse primeiro período, nessa fase um, e vai calcular baseado na expectativa de vida, que aí vai variar de acordo com o momento. Mas se a expectativa de vida for, por exemplo, 85 anos, ela vai pegar todo o valor que você acumulou, fazer o cálculo de quanto que daria por mês até você completar essa idade e vai ficar te pagando para o resto da sua vida, se você escolheu a renda vitalícia. E aí, se você viveu mais tempo do que isso, problema da seguradora, ela vai ter que continuar te pagando. Mas, se você morrer antes, aí é bom para a seguradora, bom, entre aspas, né? Lógico que ninguém quer isso, mas para a seguradora, financeiramente falando, é vantajoso, porque ela não vai continuar te pagando e não vai pagar nenhum herdeiro seu também, que é um ponto que eu não falei até o momento, né? Mas a previdência ela é muito utilizada para a sucessão patrimonial, porque ela não entra em inventário. Se você fez ali o plano de previdência, sempre vai aparecer para você cadastrar os seus beneficiários, que podem ser filhos, podem ser os seus pais, se você preferir, pode ser um amigo, um vizinho, alguém que nem parente seu seja, pode. A previdência é muito democrática nesse sentido, e um fundo de investimentos comum não existe nada disso. Então, se você pensa em sucessão patrimonial, a previdência é um excelente investimento, porém, tem que se atentar a isso, a essa forma de recebimento. E se em vez de escolher a forma de recebimento vitalício, você escolheu por prazo determinado, aí já existem umas regras mais específicas, de que se você acabar falecendo antes de completar ali o tempo determinado, os seus herdeiros podem continuar recebendo. Então, sempre se atenta a isso quando for escolher. Mas, se você não souber hoje ainda, não se preocupa, né? Se você ainda não está pensando em sucessão patrimonial, você está na fase de acumulação, você consegue alterar
qualquer uma dessas regras. E quais são os tipos de previdência privada que existem? Dá para separar em duas categorias, que são, ou duas modalidades, melhor dizendo, que é a do tipo PGBL, que é Plano Gerador de Benefício Livre, e o VGBL, que é o VIBA, Gerador de Benefício Livre. Qual que é a diferença entre esses dois? O PGBL, com P de plano, é aquele que permite você abater o imposto de renda, aquele valor de 12% que eu citei lá no começo do vídeo. Se você optou por esse modelo, você consegue abater esse valor, só que depois, quando você for resgatar o imposto de renda, que toda a previdência tem imposto de renda, mas o imposto ele vai incidir sobre o montante, ou seja, o valor todo que você colocou, enquanto que a maioria dos investimentos que a gente conhece, praticamente todos, exceto a previdência do tipo PGBL, incidem apenas sobre o que rendeu, e o PGBL não. Então, tem que se atentar a isso. Você realmente está dentro dos 12%, quando você vai ali aportar no PGBL, você está dentro desses 12% que é permitido você abater do seu imposto de renda? Porque se você contribuir com mais de 12%, você acabou contribuindo com um valor que vai ser tributado sobre o valor montante. Ou seja, você pode acabar perdendo dinheiro se você escolher de forma errada. Então tem que ter muita atenção com isso. É sempre se tiver dentro dos 12% e se você fizer a declaração completa do imposto de renda. Porque se você faz o modelo simplificado, você não tem esse direito. E outro detalhe, lembra que eu falei que a previdência social ela não é para ser substituída pela previdência privada? O PGBL só te dá o benefício fiscal de você abater ali os 12% se você fizer uma contribuição também com o INSS. Então, existe essa regra também e que não pode ser ignorada nesse momento. E o outro tipo é o VGBL, né, que eu falei, o VIBA Gerador de Benefício Livre, que não tem esse benefício fiscal. Na verdade, ele tem as mesmas características de previdência, de não entrar em inventário, você pode usar como sucessão patrimonial, mas essa parte do benefício fiscal não existe. Mas qual que é a vantagem do VGBL? É que o imposto de renda ele vai incidir apenas sobre o lucro. Então, se passou dos 12% e você quer aportar mais em previdência, pode, mas aí você faz um outro plano, um VGBL. Você pode ter os dois tipos de plano, não tem problema absolutamente nenhum, que um não anula o outro. E aí você deve estar se perguntando, tá, mas como que é essa história de imposto de renda que você falou que incide sobre o montante, incide sobre o que rendeu? Como é que funciona isso? Existem duas tabelas que você pode optar para decidir ali qual vai ser o tipo de tributação que a sua previdência vai ter. Não, não existe a opção de não ter tributação, tá? Antes que você pense isso. Existe a tabela progressiva e a tabela regressiva. A tabela progressiva, ela não tem absolutamente nenhuma relação com o tempo. Então, se você está fazendo a previdência e você acredita que vai retirar em pouco tempo, ou se você é uma pessoa já de idade e está pensando exclusivamente nos seus herdeiros e você acredita que não vai nem viver muito tempo ainda, então você pode escolher a tabela progressiva para não ter essa preocupação com o tempo. E também a tabela progressiva, ela tem um detalhe fixo. A alíquota de imposto de renda, ou seja, o valor que incide, no momento do resgate, é sempre 15%. Isso nunca varia, não interessa qual a posição da tabela ali que você está ocupando. E quais seriam essas posições da tabela? Ela vai seguir a tabela de imposto de renda do salário, né? Então, se você jogar no Google a tabela de imposto de renda do salário, você consegue saber com qual patamar você se encontra, de acordo com o quanto que você recebe. E o valor máximo é o de 27,5%. Então, se você pagou ali 15% já no momento que você resgatou, vai ter que completar esse valor no momento da sua declaração anual. Sempre assim, no momento da declaração anual. E se por acaso você estava abaixo da alíquota dos 15%, esse valor é restituído. Ou seja, você consegue sim não pagar imposto. Você paga o imposto no momento que resgatou, mas você consegue ser restituído depois. Então, de certa forma, até dá para dizer sim que você consegue não pagar imposto numa previdência. Mas aí tem que ser a tabela progressiva e o resgate ali tem que ser um valor bem baixo. Já a tabela regressiva,
é aquela que está totalmente ligada ao tempo. Ela começa com uma alíquota muito alta, de 35% do valor, e depois de acabar 2 anos, ela vai diminuindo 5%, até chegar em 10 anos, já é a menor tributação possível que qualquer outro tipo de investimento possa ter, a não ser, claro, que você esteja comparando com algum que seja isento de imposto de renda, porque existem alguns que são, mas nenhum investimento, nem de renda fixa, um CDB, por exemplo, que é extremamente popular, ou título do Tesouro Selic ali, que é o mais seguro que existe, a alíquota mínima é de 15%, mesmo que você deixe ali por um bom tempo. Já a Previdência, ela consegue chegar na alíquota de 10%. Então, para quem pensa em investir Previdência para o longo prazo, com certeza a tabela regressiva é mais vantajosa. E uma coisa importante de se atentar é que cada aporte que você faz, ele começa a contar do zero, esse prazo aí da tabela regressiva. Ou seja, se você ficou aportando ali por 20 anos, supondo que você começou a contribuir com 40 anos e vai começar a receber só depois dos 60. Durante todo esse período, você foi aportando mensalmente, os aportes que você fez nos últimos anos, eles ainda vão estar dentro da alíquota máxima, ou seja, vão estar ali com 35%. Mas quando você saca um pequeno valor, ou quando entra na fase de recebimento e você não vai receber tudo de uma vez, você consegue retirar sempre o valor mais antigo. É automático isso, não é nem você que escolhe, eu quero pegar do mais antigo ou do mais recente. Não. Automaticamente você está resgatando do valor mais antigo que você colocou. Então, se você já colocou há mais de 10 anos, inevitavelmente você está pegando a alíquota mínima. É uma coisa extremamente vantajosa, esse detalhe aí de ser automático. Agora, se você precisar retirar tudo de uma vez, alguns valores ali da Previdência vão estar com a alíquota mais alta. Então, tem que ter essa consciência também de ter cuidado na hora de você querer resgatar tudo. E além de tudo isso que eu falei, a Previdência ainda tem uma outra vantagem que nenhum outro tipo de investimento te permite fazer, que é a portabilidade. Ou seja, se você está numa Previdência ruim, que o gerente te empurrou ali e você nem sabia o que estava fazendo, você tem a opção de, em vez de resgatar esse dinheiro, porque vai que ele está na tabela regressiva e está lá nos primeiros anos ainda, faz 2 anos que isso aconteceu, você vai pagar um imposto muito alto se você retirar ele. Mas você pode, em vez de resgatar, fazer portabilidade para uma outra previdência de outro banco, pode até ser do mesmo banco se quiser, não tem problema nenhum, e você consegue uma previdência melhor. E esse período que o valor ficou aplicável não é perdido. Ou seja, se você já está há 2 anos contribuindo com essa previdência e você fez portabilidade para outra, ela já vai estar na alíquota um pouco menor, porque já passou o primeiro período. Então, em vez de 35%, já entra direto nos 30%. E foi uma coisa que eu, inclusive, cheguei a fazer. E outra coisa que você consegue mudar também é se você estiver na tabela progressiva, você consegue mudar para a tabela regressiva. Mas o oposto não. Se você escolher a tabela regressiva, você vai morrer abraçado com ela, digamos assim. Ela só vai acabar mesmo quando você resgatar. Não tem como você alterar isso. E qualquer alteração que você pense em fazer, reforçando, é sempre na fase de acumulação, enquanto você ainda está aportando. Começou a receber, esquece. Você vai ter que esperar que a seguradora faça a parte dela, porque aí você já não tem mais nenhuma autonomia sobre a previdência. Esse conteúdo era para ter sido uma live, mas acabou tendo que virar um vídeo gravado, não era bem o que eu estava planejando, mas eu espero ter conseguido trazer ali um grande conteúdo. E se você gostou, deixa o seu like aqui para ajudar o canal, que está apenas começando por enquanto, mas com certeza vai chegar ainda muito longe. Já deixa aqui nos comentários qual tema que você gostaria de ver por aqui. E se esse conteúdo te ajudou, eu também te peço para que compartilhe com o máximo de pessoas possíveis, para que todo mundo aprenda esse conteúdo que é muito importante e que não é tão bem explicado como poderia. Tem muita gente por aí perdendo dinheiro à toa com previdência, sendo que poderia usar para ganhar. E esse é o meu propósito, levar a educação financeira adiante e fazer com que as pessoas valorizem cada vez mais o dinheiro que elas têm, que protejam seu patrimônio e usem para realizar os seus sonhos. Ótimos investimentos a todos e até o próximo vídeo.